Prezados irmãos e irmãs, internautas, Jesus, o Divino Mestre, ele sabia da falta de interpretação que teria o seu Santo Evangelho, da multiplicação das falsas doutrinas que teria nos anos vindouros após o seu ministério nessa terra. Mas como assim? Prezados, sabemos que o Espírito Santo do Pai, ele estava com Jesus. Sabemos que o Espírito do Pai estava com os santos apóstolos. E tais terminaram os seus ministérios aqui nessa terra, foram para a glória celestial. E a igreja daquela época veio a se corromper. E o Espírito do Pai não pôde mais naqueles tempos habitar no meio de seu povo, por causa do pecado, da desobediência às leis, aos preceitos de Deus. E sabemos, amados irmãos, que o povo, sem uma orientação celeste, sem a inspiração do Espírito Santo do Pai, tais pessoas confiam em seus próprios entendimentos. Tais pessoas não têm tal interpretação que o Espírito Santo do Pai pode proporcionar. Por quê? Porque vivem dissolutamente, praticando as coisas que o mundo oferece. Portanto, amados irmãos, sabemos que Jesus, ele fez a promessa que chegaria o tempo em que o Espírito do Pai, ele poderia, como estar atuando no seu povo, na sua igreja, através do Consolador, a nossa Santa Avó Rosa. Que verdadeiramente este povo, ele receberia a inspiração do Pai e verdadeiramente vivia como vive a nossa Irmandade Apostólica, de acordo com o Evangelho genuíno do nosso Pai Celestial. Porque o Espírito do Pai habita, amados irmãos, em nosso meio, através da Santa Avó Rosa. Que ela, Santa Avó Rosa, tem a missão de convencer as criaturas a respeito de seus pecados, a respeito da verdade. Ela tem a missão de conscientizar as pessoas, vejam bem. A pessoa, quando ela deixa a nossa doutrina, este Evangelho, entrar em seu coração, ela sabe muito bem, ela tem o discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Tudo isso, amados irmãos, por quê? Por causa que nós pregamos nessa igreja apostólica o mesmo Evangelho de Jesus. Diferente do mundo que tem, como Jesus havia falado na trajetória do seu ministério, que se multiplicaria a falta de interpretação no seu Evangelho. Prova disso, amados, ele mesmo, Jesus, falando, está registrado em São Marcos, capítulo 13,
versículo 21 ao 23. Se então, vejam bem, Jesus falando a respeito dos tempos da regeneração, dos tempos do fim, vejam bem. Se então algum disser, vejam aqui, está o Cristo, ou vejam ali, está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Amados, o que vivemos em nossos dias? Pessoas que têm uma certa compreensão completamente diferente de quem realmente Jesus é. Podemos dizer que o mundo apresenta vários Jesus, vários Cristos, várias doutrinas. E Jesus, amados irmãos, já havia nos alertado. Por que que Jesus nos alertou? Está nos falando para que, quando acontecesse, como está acontecendo, o povo, os escolhidos, os eleitos de Deus, não viesse a se corromper. Portanto, amados irmãos, muitas criaturas que vivem neste mundo têm uma ideia completamente diferente do que Jesus realmente é. Tem um Jesus que apoia o pecado. Tem um Jesus que aceita tais criaturas viverem de acordo com as suas próprias vontades e não de acordo com a vontade do Pai. Tudo isto, amados irmãos, por causa da falta de interpretação, por causa da falta da habitação do Espírito do Pai. E nesta igreja apostólica é completamente diferente. O Cristo, Jesus que apresentamos a todos aqueles que almejam alcançar a vida eterna, o Senhor, a senhora, você jovem, Senhor visitante, que pode estar conectado conosco pelas primeiras vezes, o Senhor que tem o desejo de herdar a vida eterna, nesta igreja apostólica, aqui nós pregamos verdadeiramente o Cristo verdadeiro, como Ele realmente é. Porque, amados irmãos, a Santa Vó Rosa, ela apresenta para a humanidade o mesmo Jesus que veio à terra e subiu em seu próprio corpo para a glória celestial. Um Jesus que não apoia o pecado. Um Jesus, amados irmãos, que não apoia a pessoa, eu, o Senhor, a Senhora, fazer a sua própria vontade. Se quiser dar a glória celestial. Um Jesus que preza pela santificação. É isso que a Santa Vó Rosa, o Consolador, está apresentando ao mundo. Essa igreja apostólica, nós sabemos que ela tem a missão de moralizar e santificar um povo para Deus nosso Pai. Então, tanto Jesus como ela, Santa Vó Rosa, o nosso santo profeta Romualdo também, eles sempre prezaram por isto, amados irmãos. Pois é o diferencial, é isto que nos torna diferente do mundo. Afirmar que é possível sim uma pessoa se tornar santa aqui nesta terra. Pois a Santa Vó Rosa veio para isso. Para tornar a criatura humana aquela que deseja novamente a imagem e semelhança de Deus, conforme fora criado. Portanto, amados irmãos e irmãs, que não nos enganemos em relação
as falsas doutrinas que existem neste mundo. Uma pessoa que prega a Jesus, prega o seu santo evangelho, mas não emite ali no seu proceder santificação, não é sobre a inspiração do Espírito Santo do Pai. Por quê, amados irmãos? Que os ensinamentos da nossa Igreja Apostólica, da nossa Santa Avó Rosa, é sobre a inspiração do Espírito Santo do Pai. Porque a Santa Avó Rosa, enquanto ela viveu aqui nessa terra, como está na glória celestial e está em nosso meio em espírito e verdade, ela era santa. Por isso que produziu belos frutos. Se cumpre na vida da Santa Avó Rosa as palavras de Jesus: a árvore é conhecida pelos seus frutos. Amados irmãos, uma árvore que não produz frutos, como ela vai se multiplicar? Como ela vai aumentar, podemos dizer assim? Mas uma árvore verdadeiramente boa, ela produz bons frutos e vai aumentando. Com o tempo pode ter até um jardim. Amados, assim é a nossa Santa Avó Rosa. É por isso que afirmamos com toda certeza que ela é o Espírito Consolador prometido por Jesus. Pelos seus atos, pelo seu ministério, pelos seus santos ensinamentos que, se analisarmos, prezados irmãos, com cautela, não contradiz o que Jesus pregou lá no passado. Muito pelo contrário, são os mesmos ensinamentos. E por outro lado também, comprovamos que ela é realmente o Espírito Consolador, amados irmãos. Como a mensagem nos mostra, por causa que esta Igreja Apostólica, ela cresceu muito. Tudo por causa da sua meritocracia, da sua capacidade de Deus nosso Pai, de Jesus, a usá-la como Espírito Consolador para convencer através do Espírito Santo do Pai as criaturas para se ingressarem neste santo caminho e a nossa Irmandade Apostólica progredir. E nós podemos contemplar tudo isto. A Igreja Apostólica, amados irmãos, ela cresceu como está crescendo muito. E a Santa Avó Rosa está convencendo, através do Espírito Santo do Pai, juntamente com o santo profeta Romualdo, tais criaturas. Porque uma pessoa, amados irmãos, que verdadeiramente coloca estes ensinamentos em prática, quando ela errar, quando ela pecar, ela vai saber que contradisse o ensinamento de Deus. Então, amados, tudo isso são provas de que a Santa Avó Rosa é realmente o Espírito Consolador prometido por Jesus. Ela é a arca da salvação, como o coral cantou, um aviso solene para tantos quantos almejam alcançar a vida eterna. Que saibamos, amados irmãos, valorizar este aviso e saibamos, principalmente o povo apostólico, valorizar o lugar onde estamos, nesta arca da salvação. Porque muitos que vivem sofrendo neste mundo, se cumprem em suas vidas as palavras de Jesus, que São Mateus registrou e está publicado na mensagem. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio
e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Prezados irmãos, irmãos percebem que nessa palavra de Jesus está nos mostrando que o povo estaria mais valorizando as suas particularidades do que a palavra de Deus, do que o aviso solene. Porque como foi nos dias de Noé, o povo estava verdadeiramente mais valorizando os seus próprios interesses, seus interesses pessoais. Mas daí, eu lhes pergunto, querido irmão, querida irmã, prezados internautas, jovens, nós, apostólicos, por sermos conhecedores dessa verdade, quem nós estamos priorizando em nossas vidas? O mundo ou estamos priorizando a Deus? Mas pastor, como é que uma pessoa ela coloca como prioridade o mundo em suas vidas, os seus interesses pessoais, simplesmente quando surge uma oportunidade de vir para uma de nossas reuniões e quando tem ali o aniversário de um amigo e vai verdadeiramente para o aniversário. Aí eu pergunto, tal pessoa está colocando a Deus em primeiro lugar? Não está, amados irmãos. Então Deus ele tem que estar no topo, para que nós não possamos nos enganar, para que nós não possamos verdadeiramente ficarmos despreparados quando o dia chegar, e vai chegar, amados irmãos. Então, para estarmos preparados, precisamos verdadeiramente estar priorizando a obra que esta igreja apostólica está realizando, a obra de salvação. Colocar a Deus, colocar a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, Jesus em primeiro lugar. Para verdadeiramente, amados irmãos, um dia sermos salvos, como Noé e sua família foi. Mas seremos salvos na glória celestial, na glória do Pai. Portanto, amado irmão, irmã, jovens, todos que me ouvem nessa oportunidade, que saibamos valorizar o que recebemos na nossa igreja apostólica. Ah, mas eu sou um visitante. O que é que eu faço? Acate esses ensinamentos. Venha para este santo caminho. O povo apostólico ele não vive de ilusão, porque nós sabemos de onde viemos. Muitos amados irmãos, mesmo jovens que tiveram a capacidade de nascer na igreja, mas os seus antepassados, eles vieram do mundo. Nós sabemos de onde viemos, não vivemos aqui de ilusão. Como diz o hino do nosso inário, não vivo de ilusão, pois sei de onde vim e sei para onde vou. Amados, o reino dos céus espera a todos, mas precisa verdadeiramente todos buscar a sua própria santificação e permanecer sob a verdadeira doutrina de Jesus, sob o verdadeiro Evangelho de Cristo. Amados, estamos participando de uma reunião de oração, uma reunião muito importantíssima, onde temos a oportunidade em falar com Deus, com seus santos, com a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, direcionar as nossas petições, aquilo que nós almejamos alcançar para as nossas vidas. Então fale com Deus, fale com a Santa Avó Rosa,
Se o senhor, a senhora, você jovem, ainda tem uma certa dificuldade em compreender o ministério desta Santa de Deus, o ministério do Santo Profeta Romualdo, peça sabedoria a Jesus, pois a sabedoria vem do alto. Mas se esforce para obedecer. Porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. E precisa ter o desejo de possuí-la, para ter também o entendimento verdadeiramente, para compreender quem é a Santa Vó Rosa e quem é o Santo Profeta Romualdo. Então peça, querido irmão, querida irmã, jovens, visitantes a Jesus. Ele vai te dar a compreensão. Mas basta verdadeiramente ser participador das nossas reuniões, porque aqui onde aprendemos, nossa igreja apostólica é como se fosse uma escola. Dia após dia estamos aprendendo mais. Portanto, amados, eu deixo estas simples palavras em vossos corações, que a Santa Vó Rosa, o Espírito Santo do Pai, Deus, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, o Santo Profeta Romualdo abençoe grandemente a vida de todos os irmãos. Amém. Eu peço à igreja que se coloque em pé, por gentileza, aqueles que puderem. Os irmãos que estão em seus lares também, por gentileza, em um gesto de reverência para com a Santa Vó Rosa, para com o Santo Romualdo, para com Jesus. Vamos todos cantar o hino do nosso inário número 107, que traz como título Glorificação. Ao Pai, ao Divino Espírito, glória e Salvador,
Prezados, agora é só com os senhores, Deus e seus demais santos e anjos. Podem fazer as vossas orações. Amém. Cantemos, irmãos, o hino nossinário número 173. Agradecemos de todo o coração. Agradecemos de todo o coração a Ti, ó Santa Rosa querida, pela unção que do céu nos deste e as santas bênçãos para nossa vida. A Ti, ó Santo Espírito Consolador, dedicamos todo o nosso louvor. Prezados irmãos e irmãs, internautas, chegamos ao término da nossa santa reunião de oração. Quero, nesta oportunidade, com bastante alegria, expressar os meus sinceros agradecimentos ao trabalho do coral de nosso irmão regente, auxiliares, músicos, ao trabalho de nossos irmãos diáconos, diaconisa, presença de cada um dos meus irmãos membros, a presença dos meus colegas de ministério, a participação dos nossos visitantes. Agradeço também a participação dos nossos amigos e irmãos internautas. Enfim, de um modo em geral, que Deus o Pai, juntamente com o seu digníssimo Espírito Santo, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o nosso poderoso Santo Profeta Romualdo, abençoe grandemente a vida de todos os irmãos. Vamos neste momento, prezados, fazer uma oração para finalizarmos a nossa santa reunião de oração. Oremos. Ó glorioso Pai Celestial, chegamos ao término desta santa reunião. Felizes aqui se encontramos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de meditarmos um pouco mais a respeito da Tua doutrina, dos Teus belíssimos ensinamentos que vieram do Teu trono de glória, para a santificação, para a purificação do Teu povo, de todos aqueles que almejam um dia, ó Pai Santíssimo, ter uma vida eterna, uma vida de paz sem fim, juntamente contigo, com seus santos e anjos. Por isso que nós queremos Te agradecer. Agradecer ao Teu divino Espírito Santíssimo, pois juntamente com a Santa Vó Rosa, ainda estão atuando, convencendo os corações pecadores, a deixarem de seus erros, de seus pecados, a se ingressarem neste santo caminho. Agradecemos ao Senhor Jesus bendito, bem como a Senhora, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Senhora Santa Vó Rosa e ao Senhor, ao Santo Profeta Romualdo, por ter feito prevalecer estes belíssimos ensinamentos. O Senhor veio nos lapidando dia após dia, sempre mantendo a pureza da nossa Igreja Apostólica, prezando pela santificação do nosso povo. Querido primaz, nós somos gratos ao Senhor. E é por isso também que eu suplico ao Senhor, porque o Senhor sabe que estamos finalizando essa santa reunião, para que o Senhor abençoe a vida destes Teus filhos. Profeta Santo Romualdo, eu não sei aquilo que eles almejam alcançar para as suas vidas. Muitos podem estar te pedindo mais fé, mais força, mais entendimento, mais compreensão, para compreender o Teu gloriosíssimo ministério. A vinda do Consolador, Santo Profeta Romualdo, proporcione sabedoria e entendimento. Proporcione, querido primaz, aquilo que eles tanto almejam alcançar. E agora, Profeta Santo Romualdo, apresento ao Senhor a nossa bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, Jesus, a Deus nosso Pai, esses nomes que se encontram aqui sobre este altar de graça.
Estes teus filhos colocaram nomes aqui com o intuito de adquirirem para as suas vidas, as vidas dos seus familiares e amigos, a solução para os seus problemas. Santa Avó Rosa, sabemos que a Senhora tem, juntamente com Jesus, o profeta Santo Irmomaldo, os santos, a solução para qualquer problema. Sabemos que para Deus tudo é possível, para a Senhora Santa Avó Rosa, para o Santo Irmomaldo, tudo é possível. Muitos podem estar acamados nos leitos dos hospitais, muitos podem estar se enfraquecendo nesta fé apostólica, sem ânimo. Santa Avó Rosa, abençoe a vida deles. E se for da tua vontade, querida Avó Rosa, levá-los para os céus, que a Senhora sim o faça de acordo com a tua vontade. E também, se for da tua vontade, o profeta Santo Irmomaldo, usar a sua misericórdia para com eles, que o Senhor assim a use. E agora, profeta Santo Irmomaldo, despede a tua igreja com a tua paz, com a tua proteção. Envie santos e anjos para que estejam ao lado destes teus filhos, abençoando estes que se encontram aqui, porque eles irão regressar aos seus lares. Abençoando também os nossos amigos e irmãos internautas. Santo profeta Irmomaldo, para que eles possam ter um ótimo repouso. Prezados irmãos e irmãs, crendo que estes santos estão ouvindo as suas orações, recebam a bênção deles, Santo Irmomaldo, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção da Mãe Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa, e que estas bênçãos permaneçam em vossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.